Olá, e dando sequência aqui à entrevista com o professor Leonardo Mota, o vídeo de hoje é especial para você e dedicado para você, licitante. Não que você, gestor público, também não possa acompanhar, pois ele sempre surfa aí com os dois públicos. Afinal, é o professor Leonardo Mota, né? Mas vamos lá, professor, aproveitando a agenda aqui. Cotação eletrônica, dispensa eletrônica, estamos falando aí da mesma coisa? Por favor, professor, esclareça isso de uma vez para todos nós. Pois é, Ricardo, mais uma vez, né, segundo tema aqui que é muito importante, né? Está diretamente relacionado com o que nós falamos, né? Falamos da formalização do processo no vídeo anterior. Quem perdeu vai lá assistir, né? Falando sobre o artigo 72. Mas são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. A cotação eletrônica, ela foi regulamentada lá na portaria 306 da época do Ministério do Planejamento, né? E a ideia dela é exatamente essa, né? Era uma cotação eletrônica. Né? A gente fala que ela, às vezes o pessoal fala assim, mas a cotação eletrônica é para a contratação da dispensa da Lei 8.666. Olha só, as regras que você vai utilizar da legislação antiga, né? Lei 8.666, para contratar por dispensa lá no artigo 24. Só que olha o que é interessante a cotação eletrônica. Ela é exatamente uma cotação eletrônica. Ela não gera a obrigação de contratação. Né? Ao final, você pode sim realizar, utilizar a cotação eletrônica para contratar pela dispensa lá do artigo 24. E é importante lembrar que a cotação eletrônica ela há uma restrição. Apesar dela ser ampliar a transparência, né, a competitividade, porque parece um mini pregão, né? Você abre a cotação eletrônica, abre um prazo para as empresas cadastrarem sua proposta lá no sistema, né? Falando do compras.gov, e aí é uma fase de disputa de lances. A cotação eletrônica ela é utilizada apenas para contratação, aquisição de bens, de materiais, lá do inciso 2º do artigo 24 da Lei 8.666. Então, você não consegue fazer cotação eletrônica para serviços, né? Você não consegue fazer para serviços. Então, já há essa restrição. A dispensa eletrônica, a gente traz, então, a dispensa surge com a Lei 14.133. Né? A Lei 14.133, quando ela fala da contratação direta, ela traz, né? Ela traz aquela publicidade lá para os incisos 1º e 2º dos 3 dias úteis para que seja publicizado, mas de uma forma geral, como ela traz a regra para toda licitação preferencialmente ser eletrônica, a Lei 14.133 também traz esse aspecto da contratação direta também ser eletrônico. E aí, no âmbito do Ministério da Economia, né, nós temos a Instrução Normativa SEGES, número 67, que regulamenta a dispensa eletrônica. E aí, a grande vantagem, Ricardo, nisso aí, da dispensa eletrônica, é que agora, utilizando essa Lei 14.133, formalizando o processo com o artigo 72, observando todas as regras lá do artigo 74, 75 para inexigibilidade e dispensa, agora você pode fazer uma dispensa eletrônica para todos os objetos. Né? A gente tivemos agora, recentemente, uma nova atualização, né? Semana passada, com novos... o módulo lá do compras.gov foi atualizado, inclusive com chat, né? Na dispensa eletrônica, agora você vai ter que fazer um aviso, né? Um aviso de dispensa eletrônica, uma espécie de um pequeno edital, né? Você faz uma espécie de pequeno edital com algumas regras, e aí essa que é a grande sacada, né? Você vai poder contratar, e aí eu entendo, Ricardo, quando uma das grandes diferenças nisso aí, eu entendo que agora, quando você opta por fazer a contratação direta e seguindo as normas da IN 67, né, que vincula, né, os órgãos vinculados ao Ministério da Economia, ou então aquelas entidades ou órgãos que utilizam recursos de transferências voluntárias da União, então você está gerando um processo de contratação futura. A dispensa, o resultado da dispensa de licitação, geraria uma contratação. Né? Nós tivemos até um caso curioso aí, né, que nós vimos aí no Compresidente, que foi lançada a dispensa eletrônica para pesquisa de preço. Né? Então, o órgão abriu a dispensa eletrônica para pesquisa de preço e lá dizia, essa dispensa eletrônica era para fins de coletar preços. Né? Achei bem curioso isso aí, achei bem curioso aquele caso lá,
porque a Lei 14.063, contratação print direta... aí rodou todas as redes sociais aí, né? Virou todo mundo Exatamente. comentando, né, professor? Exatamente, todo mundo comentando, e eu achei bem curioso, porque se é 1473, contratação direta, é o processo de contratação. É diferente da Lei 866, diferente da cotação eletrônica da portaria 306. Então, a diferença é exatamente essa, Ricardo. Eu vi com bons olhos, vejo com bons olhos a dispensa eletrônica. Na verdade, todas essas regras da Lei 1433, trazendo tanto a licitação eletrônica, concorrência, né, que agora será eletrônica, e a dispensa eletrônica será muito vantajoso para a administração pública e importante oportunidade para os licitantes, né? Importante oportunidade dos licitantes ficarem atentos com relação ao processo, não é? Com relação a se capacitar nas plataformas, se capacitar com relação à legislação, às normas, da mesma forma que nós falamos a regra, leia o edital, leia o aviso de contratação direta, não é? Porque uma vez que você apresenta a sua proposta lá no sistema, se você não cumpre sua proposta, você pode ser penalizado lá na frente. Exatamente. Né? Então, né? Importante lembrar isso aí. O pessoal às vezes fala assim, olha só, não, eu estou entrando em dispensa de licitação aqui, lá na frente de repente eu não cumpro, né? Não vou assinar o contrato. Dispensa de licitação, contratação direta, é a mesma seriedade de uma licitação. Então, em regra, Ricardo, as diferenças são essas. E é importante ressaltar, né, professor, que quebrar paradigmas também. A regra mudou, a gente está falando aí, você muito bem colocou, é praticamente um mini pregão, né? Tem agora até o chat, a gente até gravou um vídeo falando sobre isso daí. Então, quebre, você licitante, né? Quebre os paradigmas, veja com bons olhos aí, siga o que o professor Léo está trazendo aí para todos nós. Professor, você puxou o assunto aí, contratação futura. Me perdoe, eu te cortei? Não, é só para complementar que isso que você falou, quando você fala uma coisa importante, meu amigo, eu já gravo aqui, já vou pegar pela palavra. Por favor, professor. Essa quebra de paradigma que você falou é importantíssimo. Inclusive, essa nova ferramenta da dispensa eletrônica, que muitos licitantes, quem é licitante aqui sabe disso, que participava de cotação eletrônica, sentia essa necessidade. Por quê? Às vezes você lançava a cotação eletrônica, terminava a cotação, não é dentro do sistema, não tem edital, não tem aviso de licitação, não tem comunicação do pregoeiro, né? Não tem o diálogo da cotação eletrônica, aí o licitante ficava esperando, né, a contratação. Agora a dispensa vai ser semelhante ao pregão eletrônico, vai ser dentro do sistema, vai ter um chat para lhe chamar, para negociar, para encaminhar, né, para analisar, discutir, renegociar a sua proposta. Então, acredite, Ricardo, que até para isso ficou mais atrativo para os licitantes a dispensa de licitação. Porque agora... Com certeza, faço questão de deixar aqui como dica de negócio de hoje aí, é justamente essa daí. É isso aí, importantíssimo isso aí, só para concluir. Então, vamos lá, professor. Você falou aí de contratação futura, impossível, né, não falarmos aí do sistema de registro de preço, né, professor? À luz aí da nova lei. Por favor, o espaço é seu, professor. Pois é, Ricardo. Quem nos acompanha sabe que eu sou um fã da ferramenta sistema de registro de preço. Eu realmente defendo o sistema de registro de preço como uma importante ferramenta de planejamento das contratações para a administração pública. Né? Você permite o órgão planejar durante um certo período as suas contratações, registrar aquele objeto, não é ter aquele fornecedor, não é que de repente pode lhe fornecer por um certo período, né, lá no decreto 7892, né, pelo período de um ano. Obviamente temos aquela dificuldade, aquela discussão, né, de revisão de ata, aquela discussão que existe aí em termos da AGU, Advocacia Geral da União, que não é permitido. Alguns outros doutrinadores entendem que sim, mas eu entendo que é importante ferramenta de gerenciamento. E para os licitantes, eu entendo sim que é uma importante ferramenta, uma oportunidade, de repente, você que é capacitado, né, que entrou de forma séria na licitação, você fornecer o seu produto melhor, pelo preço de mercado, você está registrado em um órgão, de repente, sério, que paga em dia, que cumpre corretamente as obrigações, e você ter aquela tranquilidade de receber daquele órgão, né, e você fomentar seu negócio. Na Lei 14.133, apesar de nós não termos regulamento, né, é importante lembrar isso aí,
O decreto 7892 de 2013, ele regulamenta o registro de preço da lei 8666. Na lei 14.073, nós não temos regulamento ainda. Mas, da mesma forma como outros procedimentos, a gente tem também alguns passo a passo, né? Lá do registro de preço, algumas informações que você já pode utilizar para você analisar a utilização do registro de preço na lei 14.073. Importante da lei 14.073 sobre registro de preço, agora, a ata de registro de preço que tem a vigência de 1 ano, ela poderá ser prorrogada por mais 1 ano se for vantajoso para a administração. Olha só que importante, Ricardo. Né? Olha a importância para o planejamento. O órgão agora, por exemplo, aquele órgão que Pequeno tem... Pequeno detalhe que muda toda a história, né, professor? Muda toda a história. Aquele planejamento de material de expediente lá, aqueles 300 itens de papel, caneta, que você é acostumado a fazer todos os anos, né? E você tem aquela ata de 12 meses, pelo decreto 7892, agora você vai ter uma ata de 1 ano. Quando for 1 ano, você verifica se é vantajoso ainda e você pode prorrogar. Se é um licitante que entrega correto, né, que cumpra a obrigação, vai ter uma parceria de pelo menos 2 anos aí. Obviamente, só fugindo um pouquinho, a gente tem a opção, né, na nova lei, de contratos de fornecimentos continuados. Então, talvez o registro de preço para muitos objetos que nós contratamos hoje, seja impactado, né, pelos contratos de fornecimento continuado. Mas não deixa de ser uma ferramenta importante, né? O que é que tem de novo também? A utilização para obras e serviços de engenharia. Agora está claro, né, que você pode utilizar para obras e serviços de engenharia. Obviamente, tem algumas regrinhas lá que você tem que observar, né, projeto padrão, né, contratações frequentes. Mas olha só, Ricardo, aquela prefeitura, aquele gestor, né, que planejou, por exemplo, casas populares padronizadas, de uma gestão de 2 anos, ele, de repente, pode utilizar o registro de preço na concorrência, né, que a própria lei traz, pregão e concorrência, e ele fazer o seguinte, fazer um registro de preço para projetos padronizados de casas populares, e durante 2 anos ele está com uma empresa, de repente, correta, que entrega em dia, né, de qualidade, e mais, olha que ganho importante, a empresa no primeiro ano vai cumprir aquelas contratações, né, que puderem acontecer na ata, e você veja que, com esse decorrer do tempo, isso acontece conosco, né? Com a gente. Sempre que você faz algo repetido, a busca é pelo aperfeiçoamento. Então, possa ser que você tenha aquela empresa entregando aquela casa popular lá na frente, inclusive com alguns, né, com alguns erros que aconteceram na execução inicial, que de repente não aconteça. Né? Equipamentos, né, de praças, coisas que são padronizadas. Então, eu vejo com muito bons olhos o sistema de registro de preço na nova lei. Né? Sobre a figura do carona, né? A figura do carona na nova lei, que é trazida também como no decreto 7892, aquela discussão que existia, né, Ricardo? O carona, né? O TCU, a gente sabe que o TCU não vê com bons olhos o carona. A eterna discussão, né, professor? A eterna discussão, né? Das muitas tantas que existem em licitação, agora está na lei. Né? Quem não faz parte da ata poderá, comprovando a vantajosidade, utilizar da ata. Obviamente, a ata tem que permitir a adesão e traz as mesmas regras de percentuais do decreto 7892, né? Cada órgão carona pode adquirir até 50%, com o total não ultrapassando ao dobro do quantitativo da ata. Então, Ricardo, eu vejo com muito bons olhos, continuo ainda sendo fã do sistema de registro de preço, desde que seja utilizado com responsabilidade, e eu penso que essas são as principais regras, né? Tem lá também no artigo 82, regrinhas do edital, né, que tem que ser observado no edital, mas muito importante essa ferramenta. É isso aí. Professor, mais uma vez, só tenho a agradecer aqui a sua segunda passagem aqui no Boletim Diário, né? Sempre trazendo ótimos conteúdos aí para a gente. Eu quero frisar aqui também as redes sociais do professor Leonardo Mota. Tem agora a novidade do site também, né, professor? E eu já quero abrir o espaço aqui para que você faça o convite, porque em breve, você gostou do conteúdo? Em breve teremos aí um curso específico, né, de maneira fácil para que você possa adquirir, né, perdão, adquirir aí este treinamento já direto aí no site do professor. Mais informações em breve, então não deixe de seguir o professor, acompanhar o seu site também, não é isso, professor?
É isso aí, pessoal. Um projeto que nós temos ano passado, agora estamos com um site, né? leonardomotam.com.br, está aí embaixo. Tem muito conteúdo, né? Tem artigos, né? Tem legislação, tem links úteis, né? Link para alguns portais, para alguns portais importantes, endereços importantes do governo, né? E onde nós vamos lançar e vamos divulgar os nossos cursos. Já divulgamos no Instagram, né? Já temos aquela divulgação ampla do Instagram, Facebook. E aí, realmente, Ricardo, em breve estaremos lançando a nossa segunda turma do curso Contratação Direta na Administração Pública. Nós tivemos uma turma final do ano passado, onde abordaremos toda a contratação direta, a formalização do processo, dispensa e inexigibilidade, e traremos as ferramentas, cotação eletrônica e dispensa eletrônica, né, Ricardo? Porque é importante lembrar que a Lei 8.666 ainda não morreu, né? Então, assim, Exato. as normas, você ainda tem que continuar capacitado, não jogue seu livro fora, né? Seu livro da Lei 8.666 fora. E aí lá estaremos com são dois produtos, Ricardo. O curso ao vivo e estaremos, então, vendendo o curso gravado, né? O curso EAD, onde você vai entrar numa plataforma e onde você vai poder assistir o curso, contratação direta, a qualquer momento, né? De acordo com sua carga horária, seu horário, sua disponibilidade. E aqui pela Forset a gente não só indica, como a gente apoia também essa ideia aí. O professor Leonardo Mota é um grande especialista em contratações públicas. Se você não consegue acompanhar aqui na íntegra o nosso boletim diário, não deixe de acessar também a entrevista anterior do professor, está lá no nosso podcast. Se você ainda nunca acompanhou, né, procure aí no seu agregador de podcast preferido para que você possa ouvir as entrevistas com o professor Leonardo Mota e vários outros especialistas que passaram e vão passar por aqui também. E, professor, mais uma vez agradeço em nome de toda a família Forset e com a sua vinda, ou melhor, com a sua segunda vinda aqui, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, professor? Ricardo, mais uma vez, obrigado. Tenho a agradecer à Forset. Estarei sempre à disposição da Forset, né? Como eu falei já no primeiro vídeo. A você, pessoalmente, Ricardo, aos colegas, né? A Natália, toda a equipe da Forset. E aí, esse vídeo também eu vou postar, né? Republicar. E aí, pessoal, quem me segue também, não deixe de seguir a Forset. É muito conteúdo e muito serviço prestado, sistemas, essa parte de tecnologia, né, Ricardo? Vocês são especialistas nessa parte aí de tecnologia na área de licitação. Obrigado, professor. Obrigado aí pela indicação e pela parceria de sempre. Mas é então, verdade. já vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para deixar um convite aqui público, né? IN67, a hora que sair aí o robô referente a IN67, eu quero ouvir a opinião aí do professor, ficou aqui público e gravado, e também no nosso Fórum 2022, que será presencial, viu, professor? Você com certeza estará conosco aí, professor. Será uma satisfação, meu amigo. Será como eu já falei, Forset me convidou, estarei sempre presente. Será uma satisfação e muito obrigado novamente pela oportunidade, pela parceria e por permitir discutir esses dois temas que são importantíssimos, né? Contratação direta, dispensa, contratação direta e reajuste de preço. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. É isso aí, professor. Um abraço e até a próxima.